Imagine por um momento que todo o universo está observando você agora, não como um espectador distante, mas como um espelho vivo, respondendo a cada pensamento, cada emoção e cada vibração que você emite. E se tudo o que você sempre considerou como esforço, trabalho ou sorte for, na verdade, um reflexo da sua hesitação, e se o universo nunca tivesse parado de falar com você, você é que tinha parado de ouvir? Nikola Tesla acreditava que a linguagem do universo não consiste em palavras, mas em vibrações. Ele disse: se você quer entender os mistérios do universo, pense em energia, frequência e vibração. Essa frase, repetida milhões de vezes ao longo da história, é mais do que apenas uma ideia brilhante. É um guia, manual criptografado, uma aparência que apenas alguns conseguiam decifrar. Mas há algo quase misterioso. Tesla não estava falando da vibração do som ou da eletricidade como um fenômeno externo, mas sim de um campo interno, campo humano como parte da rede vibracional que conecta todos os seres vivos à mente cósmica. Segundo ele, o universo é uma imensa sinfonia elétrica, e cada criatura é um instrumento musical nessa orquestra. O problema é que a maioria das pessoas vive em desarmonia. Passamos a vida tentando fazer as coisas acontecerem, quando na verdade deveríamos apenas indecisão na melodia certa. Vivemos acreditando que a realidade é imutável, quando na verdade ela é meramente um conjunto de frequências interagindo em padrões invisíveis. E aqui o símbolo vibracional de Tesla começa a se revelar. Ele não buscava controlar o mundo físico, mas sim o mundo vibracional. Isso coincidiu com: há algo profundamente perturbador nessa ideia, pois ela mina tudo o que aprendemos. Fomos programados para acreditar que o sucesso vem do esforço, que as conquistas são alcançadas através da luta e que é preciso lutar por elas. Mas Tesla argumentou o contrário. Quanto mais força você aplica a um campo, maior é a resistência desse campo. A energia cósmica não responde à pressão, mas sim à coesão. Você já reparou que algumas pessoas são simplesmente atraídas por aquilo que desejam? Eles parecem seguir o fluxo da vida, enquanto outros lutam contra ela. Para Tesla, essa distinção não é sorte, mas harmonia. Quem vibra em harmonia flui. Quem vibra ruidosamente luta. É exatamente isso que a maioria das pessoas ainda não entende sobre os processos vibracionais da realidade. O universo não compreende intenções conflitantes. Você pode pedir paz, mas se irradiar ansiedade, o universo sentirá essa ansiedade. Você pode pedir abundância, mas se estiver sobrecarregado pela escassez, o universo perceberá essa carência. Ele não lê palavras, ele lê frequências. Tesla descobriu que cada emoção humana possui uma assinatura elétrica. Raiva, medo, culpa e desejo são padrões vibracionais específicos que alteram o campo eletromagnético ao redor do corpo. Este campo, por sua vez, interage com a esfera global. Isso cria uma espécie de diálogo ativo entre você e o universo. E nesse diálogo silencioso, o destino se revela. Mas há uma pergunta que Tesla deixou sem resposta em suas anotações. Quem está causando a vibração? Você ou algo dentro de você? Essa é uma das teclas mais irritantes do código. Porque, segundo ele, a verdadeira fonte de energia não é o ego ou a mente racional, mas sim reino espiritual. Trata-se de uma estrutura energética cuja vibração transcende a percepção comum. Nessa fase, o símbolo vibracional começa a se aproximar da ambiguidade. Tesla afirmou que, quando o reino humano alcançar a coerência, ele se conectará à rede cósmica de inteligência, onde todas as possibilidades já existem. Em outras palavras, você não cria o que deseja, você toma o que já está em estoque. Como mudar de estação de rádio? As frequências sempre existiram, mas apenas quem as sintonizava podia ouvi-las. É por isso que a maioria das pessoas sente que a vida é um esforço e uma luta, porque estão tentando conviver com uma incerteza que não as reconhece. Eles tentam usar a força onde a vibração deveria ser usada. E aqui surge o primeiro pequeno conflito. Como podemos nos comportar adequadamente em um mundo que nos ensina a lutar? Como manter a calma em meio ao caos? Tesla acreditava que a coesão não provém do controle,
mas da coordenação de 3 forças: pensamento, emoção e respiração. Quando esses 3 elementos estão em harmonia, a esfera humana se reestrutura. O coração começa a emitir ondas uniformes, o cérebro sincroniza-se com os batimentos cardíacos e a energia flui livremente por todo o corpo. Neste momento, a vibração que emite é pura, sem ruído. É isso que o universo entende: autenticidade vibracional. Mas alcançar esse estado é uma arte esquecida. O mundo moderno nos ensinou a pensar demais, a nos sentirmos mal e a respirar incorretamente. Nos distanciamos do código porque vivemos em constante aceleração, e o campo do universo reage não à aceleração, mas à presença. Você já reparou que as ideias mais brilhantes surgem quando você para? Quando o corpo se cala, quando o tempo desacelera, quando a mente se rende. Tesla disse que suas invenções mais brilhantes nasceram não do pensamento, mas de uma espécie de descarga vibracional. Uma visão, uma imagem elétrica que surgiu do nada e se completou diante dele como se já existisse. Ele não criou, ele foi acessado. Eis talvez a parte mais revolucionária de seus pensamentos. As pessoas não são criativas no sentido tradicional da palavra, mas sim inversor de frequência. A criatividade é simplesmente o resultado de estar em harmonia com níveis de energia mais sutis. Portanto, o verdadeiro trabalho espiritual não consiste em inventar algo novo, mas em preparar o terreno para o surgimento de algo novo. Mas como limpar um campo invisível? Como alcançar a harmonia entre suas vibrações se você sente que tudo dentro de você está em desarmonia? A resposta está numa frase simples que Tesla disse: o segredo reside na pureza das intenções. A pureza vibracional não tem nada a ver com moralidade, mas sim com alinhamento. Quando você sente uma coisa, pensa em outra e faz uma terceira, o campo se divide. É como tentar enviar um sinal de rádio em 3 frequências ao mesmo tempo. O universo não entende isso. Mas quando seus sentimentos, pensamentos e ações coincidem, o campo se torna um só. Nessa unidade, o universo reconhece você como uma força consciente. Pense nisso. E se o universo não estivesse te testando, mas seu reflexo? E se cada obstáculo for apenas um reflexo vibracional de algo que você ainda não reconheceu em si mesmo? Tesla acreditava que as dificuldades se deviam simplesmente à interferência de frequências, ruído que desaparece quando o campo muda. Na verdade, não há nada contra você. É simplesmente o campo da ciência tentando lhe ensinar a vibrar de maneira diferente. Mas há algo mais profundo. A Tesla afirmou que todas as pessoas têm uma assinatura vibracional única, uma espécie de símbolo de identificação energética. Este símbolo representa a soma de todas as experiências, emoções e pensamentos que você já teve e determina o que o universo lhe devolve. É por isso que 2 pessoas podem fazer a mesma coisa e obter resultados completamente diferentes. Não é o que elas fazem, é a maneira como elas fazem. Vibram. Enquanto eu fazia isso, essa revelação muda tudo, porque isso demonstra que o universo não responde às suas palavras, mas sim à frequência emocional predominante. Essa vibração não é criada pelo que você diz que quer, mas por como você realmente se sente quando pensa no que deseja. O desejo por algo e a falta disso são frequências opostas, e o universo sempre escolhe a frequência mais forte. Agora imagine por um momento: e se fosse possível reescrever esse código vibracional? E se você pudesse fazer o mundo interagir com você, em vez de o mundo interagir com você? Tesla afirmou que isso é possível, mas somente quando a mente humana entra em um estado de concentração profunda, unidade completa. Essa situação começa com um sinal: supressão de ruído interno. Quando você se aquieta, a energia começa a se reorganizar. As células se alinham, o coração volta ao normal e o cérebro reduz suas ondas caóticas. Nessa fase, algo muda. O corpo parece se transformar em uma antena viva. Ela não tenta mais controlar nada. Você só vibração, e o universo começa a reagir. Tesla chamou esse estado de comunhão silenciosa com o éter, um estado no qual a pessoa para de procurar respostas e se torna a própria resposta. Nesse caso, o impossível desaparece.
As ideias não param de surgir e as coincidências continuam a se multiplicar. Parece que tudo isso foi organizado por uma inteligência superior. E de fato é esse o caso. Mas o que acontece quando essa sequência é interrompida? Quando é que as dúvidas começam a surgir? Quando é que o medo intervém? Quando é que o campo se distorce? Tesla explicou que o universo nunca pune, apenas repreende. Espelho. Se a esfera humana for abalada pelo medo, o universo recriará condições que confirmem esse medo. Se sua confiança for abalada, ele fará digressões que a confirmem. A verdade é um espelho elétrico. Talvez seja por isso que Tesla disse certa vez: no dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, ela fará mais progressos em uma década do que em todos os séculos anteriores. Ele sabia que o futuro da humanidade não seria construído por máquinas, mas frequências conscientes. O verdadeiro poder reside não na ação em si, mas na vibração que a precede. Quando uma pessoa está em harmonia com o universo se reestrutura para servi-la. O universo não é uma força externa, mas sim uma extensão de sua própria esfera. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você deixa de ser um participante da realidade e se torna gerador de realidade. Mas o código vibracional de Tesla não termina aí. Há também uma descoberta mais perturbadora que ele fez em seus escritos posteriores, quando começou a examinar o corpo humano como um circuito elétrico divino capaz de ativar o próprio campo cósmico. É exatamente isso que você entenderá na próxima sessão. O ponto secreto onde o corpo humano e o universo se encontram. Local de manifestação da energia divina. E o gesto vibratório que Tesla considerou a chave para fazer o universo trabalhar a seu favor. Chega um momento em que tudo muda, mesmo que tudo pareça diferente. Um momento em que o ar fica mais leve, o corpo mais energético e a mente calma e serena. Nesse momento, o universo começa a trabalhar a seu favor, e não contra você. Nikola Tesla disse que o segredo da transcendência não é forçar o universo a obedecer, mas sim entrar em eco. Quando isso acontece, o campo ao seu redor deixa de ser um mistério e se torna uma extensão da sua consciência. A ciência moderna chama esse campo de campo eletromagnético humano. Tesla o chamou de campo radioativo 1. Oceano invisível de energia envolve toda a existência. Disse que cada pensamento, emoção ou respiração altera o fluxo dessa energia. Em outras palavras, você não apenas vive em um campo específico, mas também o molda constantemente. A realidade não é estática, ela é maleável, elétrica e sensível às suas vibrações. Mas o que impede a maioria das pessoas de tentar é ruído interno. Trata-se de um excesso de pensamentos, um acúmulo de sentimentos não resolvidos, uma lacuna entre os pensamentos da mente e os sentimentos do coração. Quando há ruído, o campo perde a coerência. Tesla comparou isso a uma lâmpada que pisca devido à tensão instável. Ela acende, mas sua luz oscila. É exatamente isso que acontece quando tentamos realizar algo enquanto experimentamos dúvidas, quando desejamos e tememos simultaneamente, quando pedimos e sentimos o choque da falta. Imagine um momento na sua vida em que tudo parecia estar parado. Você se esforçou muito, fez planos, tomou medidas, mas nada funcionou. Agora imagine outro momento em que, por algum motivo, tudo correu bem, sem esforço. Coincidências, encontros perfeitos, oportunidades inesperadas. A diferença entre essas duas situações não está nas circunstâncias, mas flutuações emocionais. Em uma coisa você foi inconsistente. Em outra, você foi consistente. Tesla acreditava que o universo responde não aos seus desejos, mas às suas vibrações. Quando a mente, o coração e a alma estão em harmonia, o corpo se torna uma antena que capta com precisão o campo cósmico. É como sintonizar um rádio até que a interferência desapareça e você ouça a música perfeitamente. A partir desse momento, a vida começa a mudar ao seu redor. Aqui está um experimento simples para ilustrar isso. Cientistas observaram que o coração humano cria um campo magnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. O formato desse campo muda dependendo do seu estado emocional. Emoções como gratidão, paz e amor criam ondas coerentes,
harmoniosas e ordenadas. Emoções como medo, raiva e ansiedade criam padrões caóticos e desorganizados. Agora imagine esse campo como sua assinatura energética, que você envia para o universo a cada segundo. Que mensagem você está enviando? Tesla disse que o homem é um feixe de energia consciente. Ele acreditava que, cada vez que pensamos ou sentimos algo, criamos uma onda que se propaga pelo éter, o tecido vibracional do universo. Essa onda não se perde, ela ressoa, encontra frequências compatíveis e retorna amplificada. É por isso que a vida retorna às suas próprias vibrações. O universo não é moral, mas matemático. Ele não recompensa nem pune. Simplesmente responde à frequência predominante. Mas como isso se aplica ao nosso dia a dia? Imagine alguém que se preocupa com dinheiro o dia todo. Mesmo que repita afirmações positivas, o medo da escassez continua sendo sua emoção dominante. Seu campo energético oscila de acordo com a sua carência, e o universo responde com novas circunstâncias que amplificam essas oscilações. Contas inesperadas, oportunidades perdidas, atrasos. Agora imagine alguém que, mesmo sem conhecer o futuro, permanece confiante. Essa pessoa não ignora a realidade, mas escolhe oscilar na frequência da abundância. O resultado? Seu campo energético atrai sincronicidades que parecem sorte, mas que na verdade são apenas coerência vibracional. Tesla acreditava que o segredo para alimentar o universo era alcançar o que ele chamava de coerência eletromagnética. Esse estado surge quando pensamentos, emoções e energia vital estão em harmonia. Quando o coração emite uma frequência constante e o cérebro a recebe sem resistência, todo o corpo ressoa com o campo cósmico. Nesse momento, o conflito desaparece e o fluxo prevalece. As circunstâncias externas começam a se reorganizar de acordo com a vibração interna. Mas alcançar esse estado requer uma mudança de percepção. É importante parar de ver a energia como algo espiritual e começar a vê-la como algo real, mensurável, científico. Tesla via o universo como uma entidade elétrica viva. Ele acreditava que cada emoção humana era uma corrente elétrica que podia ser amplificada ou descarregada. Quando você está com raiva, seu corpo consome energia elétrica. Quando você medita, ele se renova. Quando você sente gratidão, o campo se expande. Quando você sente culpa, ele se contrai. O corpo é um sistema de circuitos elétricos e o universo é o reator primário. Uma história fascinante narra o experimento de Tesla em Colorado Springs, onde ele criou uma descarga elétrica tão poderosa que acendeu lanternas em uma fazenda remota sem fios. Os moradores ficaram horrorizados, confundindo o fenômeno com mágica. Tesla sorriu e disse: "O que vocês chamam de milagre é simplesmente o uso correto da vibração." Essa afirmação resume tudo. Quando o campo energético humano está sintonizado, o invisível age. A energia responde. O impossível torna-se mensurável. Se isso parece muito distante da vida cotidiana, considere este fato simples. Quando você se sente em paz, tudo flui com mais suavidade. As conversas fluem com mais facilidade. Seu corpo se sente mais relaxado e o tempo passa de forma diferente. Isso não é coincidência, é física vibracional. Sua coerência interna reestrutura o campo externo. O universo literalmente se alinha com a sua vibração. Tesla acreditava que o éter, uma substância invisível que permeia toda a existência, serve como meio pelo qual o universo transmite informações. O corpo humano recebe essas informações através do campo eletromagnético do coração e as transforma em sensações. Quando o campo está desequilibrado, percebemos ruído. Quando está coerente, sentimos a direção. É por isso que a intuição surge apenas quando a mente está em silêncio. O universo fala, mas apenas aqueles que tremem em silêncio podem ouvir. Mas há algo ainda mais interessante. Experimentos de ressonância magnética cerebral mostraram que, quando duas pessoas atingem um estado de profunda sincronia emocional, seus cérebros começam a emitir ondas sincronizadas, mesmo quando estão em cômodos diferentes. Tesla teria chamado esse fenômeno de acoplamento de campo.
Ele acreditava que todas as formas de comunicação, até mesmo os pensamentos, eram uma forma de transmissão elétrica através do éter. Portanto, ele previu que um dia as pessoas seriam capazes de se comunicar instantaneamente, sem palavras, simplesmente vibrando. Hoje, a ciência chama isso de emaranhamento quântico. Tesla já sabia disso há mais de 100 anos. Agora, considere as implicações dessa descoberta. Se tudo está conectado por vibração, então seus sentimentos influenciam o campo energético daqueles ao seu redor, e vice-versa. Cada pensamento é uma onda que ressoa por todo o universo. É por isso que Tesla enfatizou tanto a pureza de intenção. Ele sabia que, ao alinhar suas vibrações com as vibrações da bondade cósmica, você muda não apenas seu destino, mas também o campo energético coletivo. Alguns chamam isso de lei da atração, mas Tesla chamava de engenharia de vibrações. Para ele, isso não era um mistério, mas pura ciência da frequência. Ele acreditava que o corpo humano podia ser sintonizado como um circuito elétrico e que existia um ponto de coerência muito profundo que lhe permitia ativar o fluxo do universo a seu favor. Mas as pessoas são impedidas de alcançar esse estado por sua identificação com o caos. Elas se acostumam tanto ao ruído que o consideram normal. Vivem presas em ciclos de pensamentos repetitivos, emoções intensas e vibrações que drenam seu campo energético. E quanto mais tentam resolver um problema mentalmente, mais energia perdem, porque a mente é apenas parte desse ciclo. Tesla disse: o cérebro é um receptor, não uma fonte. Isso significa que seus pensamentos não geram vibrações. Em vez disso, transferir vibração. Se o campo estiver desequilibrado, o cérebro simplesmente reflete esse desequilíbrio. Então, como podemos restaurar a unidade? Tesla acreditava que a solução estava em respiração elétrica. Respiração consciente conecta o campo humano com o éter. Observe que a inspiração cria uma corrente positiva, enquanto a expiração cria uma negativa. Quando equilibradas, elas criam um fluxo neutro que estabiliza o campo. Nesse estado de neutralidade, o universo começa a se harmonizar. O corpo se torna um transmissor, perfeitamente sintonizado com a frequência da criação. Imagine-se diante de uma situação difícil, uma conversa que você teme, uma perda, um obstáculo inesperado. O impulso natural é reagir, defender-se, lutar, seguir em frente. Mas o código da Tesla ensina o contrário. Ele vai te ensinar: parar, respire, sinta a energia antes de agir. Porque o primeiro movimento real não é externo, mas vibracional. Ao mudar sua frequência, você muda a direção dos acontecimentos. O universo reage não ao que você faz, mas ao estado em que você o faz. Quantas vezes algo só funcionou quando você desistiu de tentar? Assim que o controlador foi finalmente liberado, tudo se resolveu sozinho. Isso não é coincidência. O campo se reestrutura quando você para de resistir à resistência vibracional. Tesla disse: o universo ama o equilíbrio. Quando você o alcança, ele começa a servi-lo. Mas há um ponto ainda mais interessante. Tesla acreditava que o corpo humano podia armazenar energia cósmica como uma bateria viva. Ele dizia que emoções fortes carregavam o sistema, enquanto emoções fortes o descarregavam. É por isso que pessoas felizes parecem ter energia infinita. Elas literalmente geram eletricidade mais limpa. Ele sonhava em criar máquinas que imitassem esse princípio. Dispositivos que extrairiam energia do próprio cosmos, sem combustível. E ele conseguiu. Poucos percebem que seu verdadeiro experimento era corpo humano. Tudo o que Tesla construiu externamente era um reflexo do que ele via internamente. Ele sabia que o corpo era capaz da mesma coisa: absorver energia livre do universo, amplificá-la e irradiá-la. O segredo não era técnico, mas vibracional. Ele queria provar que a energia que alimenta as estrelas também alimenta o coração humano. Quando você entende isso, algo muda para sempre. Você começa a compreender que cada sensação é uma transmissão, cada pensamento é uma frequência, e cada emoção é algo que molda o seu campo energético. O universo não é aleatório. É um espelho elétrico que reflete exatamente o que você irradia.
Mas e se você pudesse aprender a mudar essa área conscientemente? E se fosse possível ativar a energia que Tesla chamou de fluxo divino em segundos? Acreditava-se que existia um ponto específico no corpo onde essa energia se manifestava e podia ser ativada, uma área capaz de transformar o corpo em um portador de altas vibrações. Este é o ponto onde o visível e o invisível se encontram, onde a energia cósmica entra no corpo e o conecta diretamente com o campo criativo. Foi exatamente isso que Tesla escreveu em seus cadernos mais enigmáticos: o segredo do circuito divino dentro do corpo humano. Isso será revelado na próxima parte. O segredo que faz o universo não só te ouvir, mas também trabalhe para você. Chega um momento em que o corpo humano deixa de ser apenas matéria e começa a funcionar como uma máquina de luz. Nikola Tesla acreditava que esse momento representava a transição do ser humano comum para o ser humano desperto. O ser humano que compreende que sua biologia não é apenas carne e ossos, mas um circuito vibracional programado para interagir diretamente com o universo. Segundo ele, cada célula, cada nervo, cada batida do coração é uma transmissão elétrica, mas poucos compreendiam que essa eletricidade não é apenas física, mas também espiritual. Tesla disse que o corpo humano é um mapa do universo. Tudo o que existe no universo existe em miniatura dentro de nós. O coração representa o Sol, o cérebro representa o campo magnético da Terra, e os meridianos de energia que percorrem o corpo são como rios de energia que fluem entre as galáxias. A diferença é que nos esquecemos de como fazer isso. Para a leitura, este é um mapa. E se cada sensação que você experimenta for, na verdade, um sinal elétrico proveniente de um campo cósmico? E se a dor, a alegria, o medo e o amor forem apenas frequências diferentes da mesma energia, tentando te ensinar a reorganizar o circuito? O principal é que o corpo, como qualquer mecanismo, deve ser ajustado para funcionar em harmonia com a energia cósmica. A maioria das pessoas vive em estado de curto-circuito, desperdiçando sua energia vital em pensamentos, emoções e padrões vibracionais que já não lhe servem. Tesla afirmava que a alma é uma corrente elétrica que conecta o corpo ao universo. Quando essa corrente flui sem interferência, o corpo consegue aderir. Mas quando surgem obstáculos como medo, culpa e ressentimento, a energia para de fluir e a corrente enfraquece. Ele disse que essas emoções fortes atuam como resistências, reduzindo o poder da energia divina que flui através de nós. Você já reparou que o corpo fala quando a alma está cansada? Será que a dor física pode ser um reflexo de algo que você nunca conseguiu expressar? Tesla acreditava que o corpo nunca mente, pois é o transmissor mais direto do campo de energia. Este é um espelho elétrico da alma. Em suas pesquisas sobre bioeletricidade, Tesla descobriu algo surpreendente. O coração gera o campo eletromagnético mais forte do corpo humano. Mas o mais interessante é que esse campo muda de forma dependendo das emoções. Quando há medo, ele diminui. Quando há amor, ele se expande. Quando há neutralidade, um estado que você não deseja nem rejeita, o campo assume a forma de ondas harmônicas perfeitas. Para Tesla, era um estado de neutralidade vibracional, a lei da criação sagrada. Ele disse que o universo não responde a emoções excessivas, mas sim a vibrações equilibradas. Quando o campo energético de uma pessoa vibra de forma neutra, ele se torna um reflexo perfeito da energia cósmica. Nessa fase, o universo começa a trabalhar a seu favor, porque você para de oferecer resistência energética. Mas o que significa neutralidade na prática? Isso não é indiferença nem negligência. Isso representa a ausência de conflito interno. Isso acontece quando o coração e a mente estão em sintonia e a respiração vibra na mesma frequência. É quando você experimenta o mundo sem tentar controlá-lo. Tesla afirmou que, nesse caso, a energia divina circula sem resistência e o corpo humano se torna ar vivo. Agora pense nisso. Quanto tempo do seu dia você realmente passa em estado de neutralidade? Quanto tempo você dedica simplesmente à observação, sem julgar ou reagir? Na maioria das vezes, caímos na armadilha de pensamentos defensivos, medo, comparação e desejo. Cada uma dessas situações cria ruído no campo.
o que resulta no desvio de energia que deveria fluir livremente. Portanto, mesmo quando as pessoas tentam se exibir, fazem isso através do barulho, pedindo uma coisa e inventando outra ruidosamente. Tesla chamou esse fenômeno de perturbação do ritmo vibracional, um fenômeno no qual o corpo tenta emitir uma determinada frequência, mas o campo emocional interfere, criando ondas em antifase. Imagine dois instrumentos musicais tentando tocar a mesma nota, mas em dissonância. O som resultante será distorcido, desagradável e incoerente. O mesmo acontece dentro do corpo humano. A mente tenta vacilar na fé, mas o coração é abalado pelo medo. A respiração tenta se acalmar, mas o sistema nervoso está abalado pela ansiedade. O resultado é um campo desorganizado que é incapaz de interagir claramente com o universo. O que acontece quando alcançamos a coesão? O corpo reage imediatamente. A frequência cardíaca diminui. O ritmo da respiração torna-se harmonioso. O cérebro começa a emitir ondas mais estáveis, mais próximas do estado alfa. Nesse estado, a percepção se expande e o universo começa a se alinhar com suas vibrações. Conchas aparecem, portas se abrem e tudo parece se mover naturalmente, sem nenhum esforço. Mas há algo mais profundo, algo que Tesla acreditava ser a prova de que o corpo humano é um círculo divino. Ele afirmou que existem pontos de intersecção no corpo, onde o campo elétrico físico encontra o campo espiritual. Esses pontos, conhecidos nas tradições antigas como chakras ou vórtices de energia, segundo Tesla, centros de ressonância eletromagnética. A mais forte delas não está no cérebro ou no coração, mas na área onde os dois campos se cruzam, no centro do peito, onde a energia física e espiritual estão em equilíbrio. Você já sentiu aquela leve pressão no peito ao meditar ou vivenciar emoções profundas? Para Tesla, este é um sinal que indica que o circuito está ativado. É a energia divina que está tentando passar pelo corpo, mas quando encontra resistência, culpa, medo e tristeza, o fluxo é interrompido e o corpo perde a capacidade de irradiar energia. Acreditava-se que a verdadeira cura era alcançada não por meio de drogas, mas por recalibração em campo. A cura é a restauração do fluxo elétrico original entre a alma e o corpo. Isso só acontece quando você retorna ao estado vibracional em que se encontrava antes do choque, neutro e puro. Mas aqui surge uma questão incômoda. E se o sofrimento não fosse um castigo, mas uma tentativa do campo de se reorganizar? E se houver alguma dor, isso pode ser, na verdade, um pedido de ajuste de vibração. Segundo Tesla, a energia não desaparece quando suprimida. Ela apenas muda de forma. O medo se transforma em tensão muscular, a tristeza em exaustão e a culpa em uma doença lenta. Tudo aquilo que não se transforma em consciência se transforma em densidade. O corpo, portanto, não é um inimigo, mas um mensageiro. Isso traduz em sintomas aquilo que a alma está tentando transmitir através da energia. É aqui que o código vibracional de Tesla se torna revolucionário. Ele sugere que o corpo é literalmente um emissor e receptor de energia criativa. O cérebro não controla, ele apenas decodifica os sinais enviados pelo coração e amplificados pela alma. Mas como podemos alcançar esse círculo divino? Tesla acreditava que a chave estava no ponto de encontro entre atenção e sensação. Quando você concentra sua atenção em uma parte do seu corpo e a sente profundamente, essa área brilha intensamente. A atenção é o fluxo e o sentimento é o fio condutor. Quando ambos estiverem conectados, o campo será ativado novamente. Ele disse que o segredo está em sinta o corpo por dentro, não como um fenômeno físico, mas como uma vibração. Feche os olhos, respire lentamente e sinta uma leve pulsação de corrente elétrica sob a pele. Ao fazer isso, mesmo que seja apenas por alguns segundos, o corpo começa a emitir um padrão de ondas coerente. Nesse momento, estabelece-se uma conexão com o universo. Por que isso é tão poderoso? Porque o universo não reage a ideias racionais, mas sim a vibrações do campo magnético. Você pode afirmar estar em repouso, mas se seu corpo estiver tremendo de tensão, o universo está percebendo essa tensão. O corpo é o tradutor da alma, e Tesla sabia disso. Acreditava-se que a esfera humana
era a verdadeira tradutora entre dois mundos, o material e o espiritual, o visível e o invisível. Há relatos de que, durante longos períodos de isolamento, Tesla entrava em vários estados de consciência nos quais descrevia ver pulsos de luz atravessando o seu corpo. Ele disse que a energia do universo estava passando por ele, como se seu corpo fosse um transformador espiritual. Esses fenômenos não eram apenas visões, mas interações elétricas reais no sistema nervoso, resultantes do alinhamento completo entre a mente, o coração e o campo energético. E se isso também fosse possível para você? E se, em vez de procurar respostas fora de si, você pudesse simplesmente ativar seu circuito interno? E se a força que você chama de Deus, ponte ou universo estiver constantemente esperando por um sinal elétrico seu antes de começar a funcionar? Tesla tinha absoluta certeza disso. Sua alma não reza, mas estremece. O universo não reage às palavras, mas ao sinal elétrico dessa vibração. Por isso, ele disse que a oração mais poderosa é o silêncio. Quando a mente se aquieta, o campo se reconstrói. E quando o campo se reestrutura, o universo escuta. O som do silêncio é a frequência mais alta que existe porque não há ruído nele, apenas pureza de vibração. Tesla chamou esse estado de zona de repouso ativo, o ponto em que o corpo humano se funde com o campo cósmico e deixa de ser um receptor, tornando-se, em vez disso, um transmissor. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. Este é um exercício de treinamento. É como substituir fios antigos, limpar circuitos enferrujados e trocar ideias antigas por novas frequências. Cada vez que você silencia um juiz, cada vez que respira conscientemente, cada vez que escolhe o equilíbrio em vez da reação, parte do seu espaço de trabalho é reconfigurada. Aos poucos, você começa a sentir algo diferente. O corpo aquece, o coração bate em um ritmo diferente. A percepção se expande. Você se reconectou efetivamente com seu círculo divino. Talvez pela primeira vez ele perceba que o poder nunca esteve fora de seu alcance. Nunca se tratou de pedir, implorar ou brigar. Sempre se tratava de lembrar como indecisão. Porque quando o corpo humano vibra em harmonia com o universo, ele deixa de ser um ser isolado e se torna um condutor de manifestações vivas. Mas há uma descoberta ainda mais interessante. Tesla acreditava que este circuito poderia ser ativado conscientemente. Existe um gesto vibracional, uma postura do corpo e da mente, que pode abrir o fluxo de energia entre o campo humano e o éter cósmico. Segundo suas observações mais vagas, esse sinal é a chave que transforma o corpo em um condutor de energia divina. Era isso que ele chamava de técnica do silêncio. Uma prática que desperta mecanismos internos e faz o universo trabalhar através de você. Um método muito simples que desafia a lógica moderna e, ao mesmo tempo, é tão profundo que pode mudar completamente a sua relação com a realidade. Você descobrirá isso mais tarde. O segredo que Tesla guardou até o fim da vida foi uma tecnologia de vibração que permite ao corpo humano harmonizar-se com o éter e transformar a vibração em realidade. Nikola Tesla acreditava que o silêncio não significava a ausência de som, mas sim a frequência mais pura do universo. Ele disse que dentro dele, a energia se renovava, a matéria se transformava e o corpo humano se conectava com a mente cósmica. Durante anos, os cientistas têm tentado compreender como uma pessoa consegue permanecer em silêncio absoluto durante horas e emergir desse estado com ideias capazes de mudar o mundo. Muitos não perceberam que Tesla não meditava como um monge, nem se isolava do serviço espiritual. Em vez disso, ele praticava o que chamava de respiração elétrica, uma técnica vibracional que conecta o corpo ao campo cósmico. Imagine-se deitado em um quarto escuro. Os sons do mundo exterior desaparecem e, de repente, você começa a sentir pequenos impulsos elétricos percorrendo todo o seu corpo. Isso não é imaginário. O coração envia correntes elétricas fracas para o cérebro, e o cérebro envia impulsos para o corpo, criando um ciclo de retroalimentação energética. Foi exatamente isso que aconteceu com a Tesla. Em suas memórias, ele descreveu a sensação como um zumbido de luz percorrendo suas veias.
Ele aprendeu que, nesse ponto, o corpo para de consumir energia e começa a ir lá. É interessante observar o que acontece no corpo nesse momento. A frequência cardíaca diminui, o ritmo cerebral muda para ondas alfa e teta, e o sistema nervoso simpático, responsável pelo estresse e pela atividade, para de funcionar. O corpo entra em um estado de renovação vibracional. Pesquisas recentes mostram que, quando existe uma conexão profunda entre o coração e o cérebro, o corpo produz substâncias que aceleram a cicatrização celular e estabilizam a pressão arterial. Isso significa que o silêncio de Tesla não foi passivo, mas sim recalibração biológica. Mas o que é realmente surpreendente é que ele fez tudo isso sem técnicas orientais, sem feitiços e sem crenças religiosas. Ele simplesmente observou o corpo até sentir o momento em que a energia começou a pulsar por conta própria. Era a energia vital, o prana dos antigos, o QI dos povos orientais, o éter da física clássica, respondendo ao chamado da consciência. Agora, pense em quão longe o mundo moderno se desviou desse estado. Vivemos em constante ruído, notificações, telas, coisas irritantes, ansiedade e emergências. Cada um desses incentivos leva à fragmentação da esfera humana. O sistema nervoso está constantemente em estado de alerta máximo. O coração vibra em uma frequência caótica e o cérebro já não consegue manter a coerência. O resultado foi uma geração cansada, exausta e desconectada de suas origens. As pessoas chamam isso de ansiedade, mas a Tesla chama de descarga vibratória crônica. Ele sabia que o corpo era como uma bateria. Se você o conectasse a um ruído alto, ele descarregaria. Mas quando você o coloca no modo silencioso, ele recarrega automaticamente. Curiosidade. Cientistas do Instituto de Matemática do Coração descobriram que o campo eletromagnético do coração se estende até 3 metros além do corpo e muda de forma dependendo das emoções. Quando o corpo entra em estado de gratidão, o campo energético se expande e cria ondas harmoniosas. Quando há medo, ele se contrai e cria ondas caóticas. Mas o silêncio cria algo ainda mais impressionante. Ondas permanentes. Tesla observou o mesmo padrão nas descargas elétricas criadas em suas bobinas. Em outras palavras, o corpo humano pode gerar o mesmo tipo de campo elétrico que Tesla criou em seus experimentos. Mas sua descoberta foi ainda mais longe. Percebi que, quando um determinado estado vibracional é atingido, o corpo começa a emitir minúsculas faíscas azuis, descargas elétricas microscópicas que só podem ser vistas na escuridão total. Tesla os chamou de fótons conscientes. Hoje, a ciência chama esse fenômeno de fenômeno. Bioluminescência celular é verdade. Todas as células vivas emitem fótons, minúsculas partículas de luz que carregam informações. Esses fótons não apenas emitem luz, mas também se comunicam, coordenam processos, trocam dados e mantêm a integridade do organismo. O corpo literalmente irradia luz, mesmo que os olhos não a percebam. Tesla acreditava que, elevando suas vibrações, as pessoas poderiam aumentar a intensidade dessa luz, e quanto mais brilhante ela fosse, mais sua consciência se expandiria. E se não for apenas uma metáfora? E se as pessoas pudessem aprender a ativar esse campo luminoso a partir de dentro? Tesla disse que a energia que o alimentava vinha do éter, e o éter respondia ao padrão vibratório do coração. Acreditava-se que o corpo era uma antena viva e que, quando o coração batia em ressonância com o universo, o éter começava a fluir como eletricidade líquida. Nessa fase, a pessoa não precisa mais buscar energia em fontes externas. Ele próprio se torna a fonte. Mas há algo ainda mais interessante. Esse processo tem um ponto de ativação física. Tesla identificou certas áreas do corpo que atuam como amplificadores de vibração, particularmente a base da coluna vertebral, o plexo solar e o centro do peito. Curiosamente, essas áreas correspondem aos mesmos pontos que foram descritos nas tradições antigas como centros de energia. Mas Tesla analisava tudo através de uma perspectiva científica. Segundo ele, esses pontos atuam como gatilhos biológicos
capazes de capturar e redistribuir a energia cósmica por todo o sistema nervoso. Em um de seus experimentos em Colorado Springs, Tesla percebeu que, quando a bobina entrava em ressonância perfeita, começava a vibrar em absoluto silêncio, sem produzir nenhum som. Ele escreveu: "O silêncio é um sinal de perfeita harmonia de frequências." Ele aplicou o mesmo princípio ao corpo humano. Quando você alcança o silêncio interior, significa que sua esfera de atividade entrou em ressonância. Agora nada sai de fase. O universo começou a te ouvir claramente. Mas há algo de contraditório nisso. Para alcançar o silêncio, primeiro precisamos atravessar o ruído. Não se trata de silenciar a mente à força, mas de reeducação rural. O ruído externo nada mais é do que um reflexo do ruído interno. Pensamentos ansiosos, emoções reprimidas e traumas antigos. Tesla acreditava que, observando o ruído em si e não reagindo a ele, seria possível começar a desligar a energia aprisionada. O campo se reestrutura naturalmente, como uma corda de violino que se adapta à vibração correta. Esta é a verdadeira respiração elétrica. Permitir que o corpo retorne à sua frequência original sem esforço, sem controle, simplesmente através do ser. O mais surpreendente é que esse estado não é místico, mas sim mensurável. Pesquisas recentes mostram que durante a meditação profunda, o cérebro emite ondas com uma frequência de 7,8 Hz, exatamente a mesma frequência. Ranin-Schumann pulso eletromagnético natural da Terra. Em outras palavras, quando você está em silêncio, o corpo está em sincronia com o planeta. Você está literalmente tremendo no mesmo ritmo da Terra. Tesla sabia disso intuitivamente. Ele disse: "A Terra é o corpo e o homem é a consciência elétrica que a habita." Quando você encontra a harmonia com o planeta, todo o universo começa a trabalhar a seu favor. Mas há um detalhe que poucas pessoas entendem. Essa harmonia não é apenas física, mas também emocional. Tesla disse que as emoções são as linguagens secretas da energia. Cada emoção possui uma assinatura elétrica específica. O amor tem um padrão estável e em expansão. O medo é um padrão que diminui e se transforma. A culpa cria frequências fragmentadas, semelhantes ao ruído branco. E a gratidão, segundo Tesla, é a frequência mais próxima do campo cósmico. Quando o corpo vibra em silenciosa gratidão, torna-se invisível ao ruído cósmico e começa a operar em um campo livre, onde tudo flui. Mas e se fosse possível entrar nesse estado imediatamente? A Tesla pensava assim. Segundo ele, um simples sinal vibracional, um ponto de atenção no corpo e o ritmo da respiração, é suficiente para restaurar o circuito. Em uma de suas palestras ele disse: "Existe um ponto no corpo onde o céu toca a terra. Quando ativado, a energia flui sem resistência." Segundo suas observações, esse ponto está localizado na área onde o pescoço se conecta à base do crânio, exatamente onde, como agora sabemos, nervo vago, aquele que é responsável pela conexão entre o cérebro, o coração e o sistema digestivo. A ciência moderna descobriu que a estimulação dessa área ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o estresse e melhora o funcionamento de todo o corpo. Tesla disse que este é o interruptor vibracional do universo dentro de uma pessoa. Agora pense nas consequências disso. Cada respiração é um choque elétrico. Cada batida do coração é uma onda de energia que se espalha pelo espaço. Qualquer silêncio é um campo aberto para a atividade da mente cósmica. Enquanto o mundo busca fórmulas complexas para alcançar a paz, Tesla nos mostrou que a resposta reside na simples modulação vibracional, ouvir o corpo até que ele comece a vibrar por si só. Mas é aqui que começa a coisa mais inesperada. Quando o corpo entra nesse estado, ele começa a emitir um campo coerente que afeta o ambiente. Em experimentos realizados décadas após Tesla, físicos observaram que grupos de pessoas que demonstravam força cardíaca reduziam a violência em cidades inteiras. A energia do campo energético de um indivíduo é suficientemente harmoniosa para reorganizar o campo energético coletivo. Tesla afirma: "Todo o organismo é uma usina de energia viva." Ele tinha razão. Tudo isso demonstra que a tecnologia silenciosa de Tesla não é apenas um exercício,
mas uma tecnologia espiritual e científica. Transforma o corpo em um condutor de energia universal, capaz de mudar não apenas o destino de uma pessoa, mas também a esfera da realidade ao seu redor. Por essa razão, tendo atingido esse estado, Tesla disse: não era mais ele quem pensava, mas o universo que pensava através dele. E se isso acontecesse com você também? E se você permitisse que o universo respirasse através do seu corpo por alguns minutos todos os dias? O que poderia mudar em sua vida se o fluxo deixasse de depender do esforço e começasse a se mover por meio da ressonância? O sistema de vibração de Tesla não prometia milagres, mas sim nos fazia lembrar deles. Um lembrete de que você nunca esteve verdadeiramente desapegado. A energia sempre esteve lá, esperando que você se acalmasse o suficiente para senti-la. E nesse momento de silêncio absoluto, o mistério se torna ainda mais profundo, porque existe um estágio mais avançado dessa tecnologia, o que Tesla chamou de zona de reflexão vibracional. O momento em que o campo energético de uma pessoa deixa de simplesmente atrair energia e passa a controlá-la. Um estado em que não apenas o universo reage, mas também obedecer. Isso será revelado na próxima parte. O momento em que uma pessoa se torna literalmente o centro do seu campo elétrico criativo. Nikola Tesla afirmou que o universo é um organismo vivo consciente e que cada pessoa é uma célula desse corpo cósmico. Mas o que acontece quando uma dessas células desperta e percebe que é capaz de interagir diretamente com todo o organismo? De acordo com a Tesla, esse é o objetivo. Reflexão vibracional. O momento em que o corpo humano para de absorver energia do universo e começa a irradiar energia de volta. Quando a esfera humana se torna amplamente coesa e estável, ela começa a influenciar o espaço ao seu redor. Agora não é o mundo que molda a sua realidade, mas sim as suas vibrações que moldam o mundo. Para entender isso, imagine dois pêndulos adjacentes. Se um oscilar uniformemente, o outro começará automaticamente a sincronizar com ele. Esse fenômeno é chamado de ressonância forçada. Tesla acreditava que o mesmo se aplicava à humanidade. Quando você vibra em uma frequência razoavelmente constante, o ambiente ao seu redor começa a corresponder à sua vibração. Pessoas, circunstâncias e até mesmo eventos. A energia está sujeita à consistência, mas essa sequência tem um preço. Exige que você pare de reagir. A reação é uma vibração de forma instável, que flutua dependendo das condições externas. Ao reagir ao medo, ao elogio ou à rejeição, o campo energético se fragmenta e perde a capacidade de irradiar energia. Mas quando você observa sem reagir, algo incomum acontece. O campo começa. Autoatendimento. Tesla foi quem lhe deu esse nome, vibração autopropulsada. A capacidade de gerar energia diretamente do éter, sem depender do ambiente. O corpo entra em um estado de constante mudança, e o universo começa a trabalhar em harmonia com essas mudanças. Esta é a fase em que as coincidências se tornam eventos cotidianos, em que o tempo parece se conformar à sua vontade, em que a vida começa a funcionar como uma extensão das suas vibrações. Nada é atraído, tudo é refletido. Ele se torna o centro do seu campo magnético. O mundo deixa de ser algo externo a você. Ele se torna um espelho sensível, respondendo instantaneamente à sua frequência dominante. Mas como saber quando você realmente entrou nessa zona de mudança vibracional? O primeiro sinal é o desaparecimento do esforço. As coisas começam a correr bem. As soluções surgem antes mesmo dos problemas aparecerem e a intuição torna-se precisa. O segundo sinal é o silêncio interior. Mesmo diante do caos, algo dentro de você permanece constante, como se você estivesse observando o mundo de fora. O terceiro sinal é uma mudança na percepção do tempo. O passado perde seu peso. O futuro deixa de causar ansiedade e o presente se expande como um campo flexível de possibilidades. A Tesla afirmou que, neste caso, a energia vital não é mais desperdiçada. O corpo para de vazar energia emocional e começa a armazená-la. Cada respiração se torna combustível para o campo. Cada ideia subsequente aumenta o poder da vibração.
O que é ainda mais interessante é que essa energia acumulada começa a reconstruir a realidade física. Hoje a ciência chama isso de efeito do observador. O processo de monitoramento resulta em mudanças no comportamento das partículas. Mas Tesla já sabia disso há um século. Ele disse que a consciência é a força que organiza a matéria. Se o corpo humano é uma extensão dessa consciência, então ele é literalmente um instrumento de engenharia vibracional. Utilizando a intenção, você pode reorganizar a estrutura do domínio. Por meio da coesão, você pode criar essa nova estrutura na realidade. Mas existe um paradoxo aqui. Quanto mais você tenta controlar o campo, mais ele se distancia de você. Porque o controle é resistência, e a resistência perturba a harmonia. Uma mudança na vibração não acontece quando você quer. Acontece quando você se torna leve o suficiente para permitir que isso aconteça. O universo não se curva à força, mas obedece. Tesla chamou esse ponto de ponto zero da consciência, o momento em que a energia atinge um estado de repouso absoluto e, paradoxalmente, torna-se infinita. Se isso lhe parece abstrato, pense em um exemplo simples. Quando uma criança brinca, ela não planeja o resultado. Ela simplesmente se entrega ao fluxo da experiência. Nesse estado de plena presença, ele irradia uma frequência pura, livre de ruídos emocionais. Portanto, sua área de atuação é de natureza criativa. Tesla disse que grandes inventores e gênios compartilham a mesma vibração infantil. Não imaturidade, mas pureza vibracional. É por isso que as melhores ideias surgem quando você está relaxado, e não quando está tentando forçar as coisas. O campo obedece apenas à luz. A reflexão vibracional é um retorno à natureza elétrica original de um objeto. E quando isso acontece, algo misterioso começa a se manifestar. O corpo físico começa a reagir como se estivesse conectado a uma fonte inesgotável. As noites de sono tornam-se mais curtas, mas mais repousantes. A mente fica mais clara. A intuição começa a agir antes do pensamento lógico. É como se você tivesse acesso antecipado a informações que indicam que o universo ainda está em processo de organização. Tesla disse que nesse estado a pessoa se torna uma com o campo de energia livre. Acreditava-se que a energia de todo o universo estava disponível a qualquer momento, mas apenas aqueles que vibravam com perfeita coerência eram capazes de absorvê-la. O resto da humanidade vive isolado, dependendo de fontes externas, comida, sono e emoções, para repor a energia que naturalmente pode ser ilimitada. Assim, a inversão das oscilações representa um retorno à independência energética. Mas como é possível medir algo com tanta precisão? Curiosamente, experimentos realizados com monges tibetanos mostraram que durante a meditação profunda, a temperatura corporal deles aumentava em vários graus, mesmo em condições de frio. Isso está comprovado cientificamente. Os pesquisadores apelidaram esse fenômeno de efeito tomo, fogo interior. Tesla explicaria de forma diferente. Quando o campo energético humano atinge a coerência completa, a energia vital se acumula no sistema nervoso, o que leva à geração de calor e eletricidade. O objeto começa a emitir luz e calor, como uma pequena estrela. Agora imagine se esse estado fosse mantido conscientemente o tempo todo. O corpo se tornará uma usina de energia autossuficiente. A mente se torna uma antena universal. A alma é um canal direto para a mente cósmica. Tesla acreditava que este seria o próximo estágio para a humanidade, quando as pessoas deixariam de consumir energia e começariam a produzi-la. Mas ele também alertou: esse poder não deve ser usado por uma força dissonante. Se a consciência estiver sob o controle do medo, da raiva ou do ego, a energia amplificada torna-se destrutiva. É por isso que a maioria das pessoas não consegue acessar esse poder conscientemente. Não porque o universo o proíba, mas porque o campo não está preparado para sustentar seu próprio poder. Tesla acreditava que as pessoas precisavam ser purificadas antes da exposição à radiação. A energia cósmica fortalece tudo o que toca, inclusive tudo o que é incompatível. Isso explica por que muitas pessoas, ao tentarem elevar sua vibração rapidamente,
acabam se sentindo esgotadas, ansiosas ou confusas. Elas fazem o campo vibrar em um nível que ultrapassa as capacidades do corpo emocional. É como tentar ligar uma lâmpada de 110 volts numa tomada de 220 volts. O fio vai queimar. A energia precisa ser integrada, não imposta. Tesla afirmou que a evolução vibracional deve ser gradual, como acender uma lâmpada em câmera lenta até que o sistema se adapte à luz. Mas há detalhes ainda mais intrigantes. Tesla argumentou que quando a esfera humana atinge a estabilidade completa, o tempo se comporta de maneira diferente. Ele observou que, em alguns casos, minutos de concentração parecem durar horas, e às vezes até dias, como se fossem apenas instantes. Hoje, a física moderna explica algo semelhante. O tempo não é absoluto, mas relativo à velocidade e à energia. Em outras palavras, quando a vibração muda, o tempo muda com ela. Se o tempo é flexível, então a realidade também o é. Isso significa que o futuro não é fixo, mas sim um campo de possibilidades em constante mudança. Você não consegue chegar lá a pé, mas vibração. Cada emoção que você escolher é uma coordenada no mapa do tempo. Quando você define sua frequência, o universo escolhe uma linha do tempo correspondente. Assim, inverter vibrações é a arte da programação temporal. O destino deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que vem de você. Mas o que acontece quando essa sequência persiste por um período de tempo suficiente? Tesla acreditava que o ambiente humano estava se tornando capaz de se renovar. O envelhecimento desacelera, a energia se renova e a mente se expande. Ele chegou a escrever que o homem que domina a arte de se sacudir dominará a própria vida. Hoje sabemos que o DNA responde a frequências sonoras e eletromagnéticas. Pesquisas mostram que certas frequências podem literalmente reparar danos genéticos. Tesla previu: o som e a vibração são os instrumentos de cura do futuro. Ele via o corpo não como uma estrutura fixa, mas como um campo que podia ser reprogramado. Esta é a verdadeira inversão, o ponto em que a energia deixa de responder à biologia e começa reescrevendo biologia. Você deixa de ser escravo do seu corpo, e seu corpo se torna uma extensão da sua mente. A vibração começa a controlar o material. Quanto mais estável você for, mais estável se torna o ambiente ao seu redor. Os conflitos externos começam a desaparecer, não porque você os encontra, mas porque o campo não os reconhece. A harmonia interior torna-se uma força que transforma o ambiente. Imagine o que aconteceria se milhões de pessoas atingissem esse estado ao mesmo tempo. Tesla acreditava que isso criaria um campo planetário de coesão tão extraordinária que seria capaz de mudar o destino da humanidade. Ele disse que o verdadeiro progresso seria alcançado não por máquinas, mas por pessoas em harmonia com o universo. A energia livre não será apenas elétrica, mas também consciente. Uma rede viva de mentes e corações em harmonia. Talvez o que ele estivesse tentando construir nos laboratórios, a torre Wardenclyffe e o sistema de transmissão de energia sem fio, fosse apenas um reflexo do que ele via dentro de si mesmo. Porque, no fundo, Tesla sabia que o verdadeiro suporte de transmissão é o corpo humano em sua totalidade. Cada um de nós é um Wardenclyffe vivo, capaz de irradiar energia infinita para o universo. Mas poucas pessoas se lembram disso. É por isso que o universo parece tão distante, porque nos esquecemos de como falar a sua língua. Mas o código ainda está dentro de nós, aguardando o momento certo para ser ativado novamente. Esse momento chega quando você percebe que não precisa mais buscar energia fora de si mesmo ou lutar contra o mundo. Não é possível convencer o universo a te ajudar. É aquilo que responde às suas vibrações. Quando sua vibração é pura, ela se curva. Mas Tesla disse que havia um último segredo, o mais perigoso e libertador. O Código Supremo transforma o corpo humano em uma usina divina de energia, capaz de gerar a realidade de forma consciente e contínua. Ele chamou isso de símbolo de luz, o ponto em que o homem e o universo se tornam uma só frequência. Você aprenderá sobre isso na próxima parte. O momento em que o corpo humano deixa de ser um receptor e se torna o criador do seu próprio universo.
Nikola Tesla acreditava que o corpo humano era o verdadeiro laboratório de Deus. Cada célula é uma antena, cada respiração é uma descarga elétrica e cada emoção é uma senha vibracional que pode abrir portas invisíveis na estrutura do universo. Durante toda a sua vida, ele tentou provar que o universo não é uma máquina aleatória, mas uma inteligência viva, e que quando uma pessoa aprende a vibrar em harmonia com essa inteligência, o impossível se torna possível. Para Tesla, o segredo nunca esteve em fórmulas, arquivos ou máquinas geradoras de raios. O segredo está na pessoa, no corpo, silenciosamente, na vibração que é gerada dentro de nós e que forma tudo ao nosso redor. E se este for o ponto final da sua jornada com a Tesla e o início da sua? Porque toda essa pesquisa, todas as teorias e descobertas levam a uma conclusão. O universo trabalha a seu favor quando você trabalha na sua área. O símbolo vibracional serve como um lembrete de que você e o universo são a mesma energia, mas expressas de formas diferentes. Nada estará fora do seu alcance, contanto que suas vibrações correspondam ao que você busca. Mas como isso pode ser aplicado na prática? Como passar da compreensão à experiência? Tesla disse que a energia é o verdadeiro alfabeto do universo. Portanto, para mostrar algo, você não precisa usar palavras. Você precisa definir a frequência correta. O problema é que as pessoas modernas aprenderam a falar muito e sentir pouco. Vivemos numa armadilha de pensamentos e desejos, mas raramente somos coerentes. O universo responde não ao que você pensa ou diz, mas ao que você sente. Para mudar o mundo, você precisa mudar sua frequência. Para dissipar suas dúvidas, você precisa mudar sua atitude em relação a si mesmo. É um processo interno, gradual, mas em muitos aspectos real. É aqui que começa a aplicação prática do símbolo vibracional. O primeiro passo é silêncio deliberado. Reserve pelo menos 5 minutos por dia para ficar sozinho consigo mesmo, sem barulho, sem telas, sem qualquer objetivo. Não tente meditar ou esvaziar a mente. Apenas, ele está olhando. Tesla acreditava que a observação cria coerência, porque interrompe o fluxo caótico de energia e permite que o campo comece a se reorganizar. Você não precisa lutar contra as ideias. Apenas deixe-as passar como ondas elétricas se dissipando no ar. Nesse ponto, o campo começa a esvaziar. Quanto mais silêncio você criar, mais o corpo começará a vibrar naturalmente em harmonia. O segundo passo é respiração elétrica. Essa era uma das práticas secretas de Tesla, chamada de recarga humana. Sente-se ou deite-se, mantendo a coluna reta, e concentre-se na sua respiração. Respire fundo pelo nariz, contando até 4. Prenda a respiração por 2 segundos e, em seguida, expire lentamente pela boca, como se estivesse liberando energia antiga. Repita isso várias vezes até sentir seu corpo relaxar. A cada respiração, imagine que você está absorvendo energia pura do espaço e liberando toda a tensão, medo e ruído. Não se esforce demais com a visualização. Apenas sinta o fluxo. Após alguns minutos, o corpo começa a reagir. A frequência cardíaca é regulada e o campo se expande. O terceiro passo é neutralidade vibracional. Este é o momento mais difícil, mas também o mais transformador. Neutralidade não é indiferença, mas presença sem resistência. É um estado em que você permite que o universo haja através de você. Quando algo estiver te incomodando, antes de reagir, respire fundo e perceba a energia por trás desses sentimentos. Pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Essa questão abre o espaço entre estímulo e resposta, e nesse espaço a vibração é reestruturada. Quanto mais você observa sem reagir, mais forte se torna o seu campo energético. Você deixa de ser um receptor do mundo e começa a se tornar um emissor. O quarto passo é foco constante. Tesla disse que uma mente concentrada é o maior amplificador de energia do universo. Escolha uma intenção, algo puro, simples e positivo, e imagine como seria se ela se tornasse realidade. Não force sua imaginação.
Apenas permita que seu corpo sinta o estado emocional que corresponde ao resultado desejado. Essa sensação é uma senha vibrante. Não peça nada. Dê graças como se já tivesse acontecido. A gratidão é um símbolo que diz ao universo que você já está em harmonia com aquilo que almeja. E quando isso acontece, a resposta é inevitável. Etapa 5. Movimento consciente. O corpo é um dispositivo elétrico, e o movimento libera energia armazenada. Caminhar, dançar, alongar-se e respirar profundamente ajudam a expandir o campo de visão. Mas o segredo está na intenção. Cada movimento pode se tornar uma forma de oração silenciosa, se for feito conscientemente. Quando você se move em harmonia, seu corpo e espírito começam a se sincronizar na mesma frequência. Nesse caso, o universo responde não com milagres, mas com sincronicidade. Finalmente, o 6º passo: emissão de luz. Este é o ponto mais alto da lâmina vibratória da Tesla. Este é o momento em que o corpo se torna o portador da consciência. Para realizar o exercício, feche os olhos e concentre-se no centro do seu peito. Sinta sua respiração como um impulso elétrico. Imagine uma luz suave se expandindo a cada batida do coração. Não imagine nada ao longe. Apenas sinta a vibração crescente, como calor, como o próprio ser. Quando essa sensação envolver todo o seu corpo, imagine que essa luz vai além do seu corpo e toca o espaço ao redor. Permaneça nesse estado por alguns minutos. E assim, o campo humano começa a influenciar o mundo, sem esforço, sem palavras, simplesmente através da vibração. Tesla acreditava que quando uma pessoa alcança a coerência vibracional, todo o universo se reestrutura ao seu redor. Se 10 pessoas fizerem isso juntas, a energia aumentará significativamente. Ele disse que um espírito unido pode equilibrar o campo vibracional de milhares. Este é o poder que esquecemos, o poder da vibração consciente. Talvez esse seja o verdadeiro legado de Tesla, não suas invenções, mas sua visão. Ele via a humanidade como uma continuação viva do universo. Embora o mundo o visse como um cientista, ele se considerava um mensageiro da energia divina. Sua mensagem era simples: vocês são feitos da mesma matéria que as estrelas. Quando se lembrarem disso, a escuridão se dissipará. O corpo humano é uma estação de energia cósmica. Recebe, transforma e emite vibrações constantemente. Pergunta: em qual frequência você está transmitindo atualmente? Porque o universo não te julga. Ele simplesmente repete o sinal que você envia. Aquilo que te toca torna-se o teu mundo. Portanto, a verdadeira revolução não acontece fora, mas dentro. Mudar o mundo é simplesmente o resultado de mudar a frequência. Eis um plano prático que Tesla deixaria para trás se estivesse vivo hoje. 1. Comece cada dia com silêncio. Antes de olhar para o seu celular, feche os olhos por 1 minuto e respire. Imagine que você está conectando seu corpo à energia cósmica. Este gesto simples define o tom para todo o seu dia. 2. Respire conscientemente a cada 3 horas. 3 respirações lentas. Sinta o ar entrando e saindo. Isso ocorre devido à reorganização do campo elétrico e à eliminação do ruído vibracional imposto pelo ambiente circundante. 3. Quando você for para a cama, agradeça a Deus. Independentemente do que aconteça, encontre algo pelo qual ser grato. A gratidão é uma frequência que elimina bloqueios e prepara o corpo para restaurar seu campo energético durante o sono. 4. Escolha o que você consome. Comida, sons, notícias e até mesmo conversas possuem uma carga vibracional. Tudo que está conectado a você altera sua esfera de atuação. Pergunte a si mesmo: isso me faz sentir maior ou menor? E haja de acordo. 5. Guarde seu silêncio. Nem todo vazio precisa ser preenchido com palavras. Há sabedoria nas pausas, e o universo fala mais alto quando você fala menos. 6. Sinta antes de decidir. O corpo é mais sábio que a mente. Se algo causa desconforto físico, é um sinal de incompatibilidade vibracional. A intuição é o sistema de posicionamento global, GPS, da alma. Esses passos não são rituais, mas sim lembretes. Ferramentas para sintonizar suas vibrações com a frequência natural do universo. Com a prática regular,
Sua vida começará a se transformar em um laboratório de energia vivo. Coincidências se transformam em sinais. Os problemas se transformam em oportunidades. A realidade se torna um reflexo da sua harmonia interior. Porque, em última análise, o código vibracional de Tesla não é um enigma, é um espelho. Isso reflete uma verdade que sempre existiu. O universo não funciona para aqueles que lutam, mas para aqueles que agem em união. Você não precisa conquistar o universo. Basta lembrar que isso já faz parte. Talvez agora que você terminou de assistir a este vídeo, algo dentro de você comece a se agitar, não em carne e osso, mas no campo de batalha. Um impulso silencioso, quase imperceptível, como se o universo respondesse: é verdade, porque desde o início, ele nunca parou de te ouvir. Tudo o que você precisa fazer é aprender a falar o idioma deles. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vibrando no ruído do mundo, ou pode começar a viver na frequência da criação. Se algo desperta dentro de você ao ouvir isso, é porque o campo já reconheceu a mensagem. O próximo passo é simples: praticar. Experimente. Eu sinto isso. Por favor, observe as alterações. Se você se identifica com esse conteúdo, inscreva-se no canal e faça parte desse movimento de expansão vibracional. Por favor, curta esta publicação para que mais pessoas a vejam e compartilhe nos comentários, mesmo anonimamente se preferir, o que você sentiu ou descobriu ao assistir ao vídeo. Cada palavra, cada experiência compartilhada é uma vibração que complementa esse campo coletivo. Quanto mais forte for a conexão entre nós, mais ativamente o universo responderá. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você ativa o código. Este símbolo agora vive dentro de você.